Oi, tudo bem? Quero mostrar mais um livro que eu tenho aqui sobre literatura brasileira, que é do Érico Veríssimo, Breve História da Literatura Brasileira. Essa aqui é da editora Globo. Esta edição aqui, ela é de 1996. O Érico Veríssimo, aqui ele fez um estudo sobre literatura, ele deu a sua contribuição. Essa edição aqui tem fotos dele com a família e do seu interesse crescente pela literatura, pelos estudos de literatura. Achei isso muito legal. É um livro para complementar nossos estudos literários. Então, em que se divide esse texto aqui, né? Nós temos uma nota da tradutora, prefácio, Tão Boa é a Terra, capítulo 1, capítulo 2, é dessa matéria que as nações são feitas, parodiando Shakespeare, né? Dessa matéria que os sonhos são feitos. Problemas na Arcádia, capítulo 3, capítulo 4, Minha Terra tem palmeiras, capítulo 5, Sim, mas serpentes e escravos também. Capítulo 6, Largas são as asas de Pégaso. Capítulo 7, O século era moço e cínico. Capítulo 8, Os movimentados anos 20. Capítulo 9, A pedra e o caminho. Capítulo 10, Uma literatura chega à maioridade. Capítulo 11, Entre Deus e os oprimidos. Capítulo 12, A colcha de retalhos. Um condutor da história da literatura, da Maria da Glória Bordini, que é um texto final aqui, né, falando sobre a obra do Érico Veríssimo. Nós temos também, isso eu achei interessante, um apêndice com obras sobre o Brasil de escritores estrangeiros e obras de vários outros escritores. Então, para complementar os estudos, né, você tem aqui os nomes dos autores e obras a mais do que ele comentou no corpo do texto. Achei interessante essa edição, esse prefácio, né? O que o Érico Veríssimo nos diz lá quando ele estava em São Francisco da Califórnia, em 1944. Esta é uma história da literatura brasileira muito esquemática e indubitavelmente possui falhas. Meu propósito principal ao escrevê-la foi dar ao leitor americano uma ideia da marcha da literatura em meu país, desde o dia em que foi descoberto até este ano. Está claro que omiti nomes de muitos autores, um pecado de que humildemente peço desculpas às pessoas atingidas. Ao escrever sobre os últimos 20 anos da vida literária brasileira, não dispunha de nenhuma obra de referência, qualquer que fosse, para me suprir de informações. Tive de confiar na memória e esta, sabe-se, é um território muito confuso, cheio de armadilhas ocultas e inesperadas. De qualquer forma, estou certo de que, em livros como este, tendências e aspectos gerais são muito mais importantes do que simples nomes de autores. Então, ele está escrevendo esses textos, ele dava aula lá nos Estados Unidos, para os americanos, para contar sobre a nossa literatura. Lá sim nós temos autores, nós temos uma história literária lá no nosso país, né? Ele escrevendo isso para mostrar. E muitas vezes, confiando na sua memória, ele esqueceu nomes, etc. Né? Tenho de esclarecer mais um ponto. Essas páginas foram escritas originalmente para serem lidas numa série de conferências públicas que proferi em janeiro e fevereiro de 1944 na Universidade da Califórnia em Berkeley. Como não queria que a plateia adormecesse embalada pelo zum-zum da minha voz, enquanto eu repetia monotamente nomes de autores e títulos de livros numa língua que lhe era estranha, de vez em quando eu contava uma história ou anedota retirada de algum romance, conto ou poema da literatura brasileira. Assim, muitas das passagens citadas nesse livro não foram escolhidas por serem as mais representativas de seus autores ou épocas, mas apenas porque produzem boas gargalhadas ou uma leitura agradável. O leitor seguramente entenderá melhor a minha posição, se eu lhe disser que não sou um crítico, mas um contador de histórias. Esta não é uma versão sem preconceitos da literatura brasileira. Ao escrever este livro, não tomei o lugar de Deus. Contentei-me com o de um leitor comum que às vezes pode estar errado, mas que não pretende jamais trair seus próprios gostos e desgostos. Érico Veríssimo. Gostei muito desse propósito do autor aqui, ao trazer as suas aulas sobre literatura e fazer-nos entrar também na sua visão da nossa história literária. É um livro que pode ajudar também os leitores
e os estudiosos acompanhar nosso curso de literatura ou quem se interessa por literatura brasileira. Breve História da Literatura Brasileira, de Érico Veríssimo. Um abraço, até mais.